Você não é quem você pensa que é, e talvez isso seja a melhor notícia que você ouvirá hoje, porque por trás da imagem que você tenta sustentar, existe um outro você, mais antigo, mais selvagem, mais verdadeiro, e até que você o encare nos olhos, você nunca será livre. Carl Jung chamou isso de a sombra, a parte esquecida da sua alma, enterrada sob camadas de máscaras sociais. Tudo aquilo que você rejeita, reprime ou teme não desaparece, apenas se esconde, espera e um dia cobra o preço. Você sente isso às vezes, não sente? A raiva que explode sem aviso, o medo que paralisa, o vazio que insiste em te seguir, mesmo quando tudo parece bem. Esses são os ecos da sua sombra. Não são seus inimigos, são convites, chamados, pedidos desesperados para que você olhe para dentro. Mas o mundo não ensina isso. O mundo ensina que devemos parecer fortes, positivos, imbatíveis. Ele venera a luz e esquece que sem sombra não existe profundidade. Mas Jung sabia, aquilo que você mais teme enfrentar é exatamente onde está o ouro que você procura. Você quer confiança? Vai ter que encarar sua insegurança. Quer propósito? Vai ter que mergulhar no caos da dúvida. Quer poder? Vai ter que aceitar sua fraqueza. Não se trata de vencer a sombra, se trata de integrá-la, de acolher o monstro interior como parte do seu ser, porque só quando você aceita o escuro é que a luz tem valor. O guerreiro mais perigoso não é o que nunca sente medo. É o que olha nos olhos do seu medo e marcha mesmo assim. Isso é disciplina espiritual. Isso é fé, não em algo lá fora, mas em algo que pulsa dentro de você. Um chamado antigo, uma centelha esquecida, uma lembrança do que você veio ser. E a jornada começa agora. Não quando tudo estiver calmo, mas no caos, no conflito, na escuridão onde mora sua transformação. Você está pronto? Porque a sombra está esperando. E ela só respeita aqueles que têm coragem de vê-la. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo invisível. Acordam, trabalham, consomem, distraem-se, dormem e repetem, sem nunca se perguntar: é isso? É só isso? Mas a verdade é que essa pergunta assusta, porque se a resposta for não, então algo precisa mudar, e mudar dói. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, o que você não corrige por dentro, o mundo corrige por fora. A dor que você ignora se transforma em crise. A mentira que você sustenta se torna esgotamento. A verdade que você enterra volta, mas volta disfarçada de caos. E nesse momento você tem uma escolha. Ou você encara o colapso como um fim, ou como um começo. Visualize isso, uma serpente trocando de pele. Ela precisa se contorcer, rasgar a si mesma. É desconfortável, é feio, mas é necessário, porque a antiga identidade já não serve mais. É assim que você cresce. Não por conforto, mas por ruptura. Talvez você esteja nessa fase agora, perdido, desconectado, cansado. Mas o que parece confusão pode ser apenas transição. Você está sendo empurrado para fora da casca, para descobrir um você que ainda não conhece, mas que sempre esteve aí. Esse é o poder da visualização. Não imaginar um futuro ideal, mas reconhecer o potencial bruto dentro de você. Não se trata de sonhar acordado. Trata-se de enxergar com os olhos da alma. Imagine-se forte, calmo, alinhado. Não para se iludir, mas para lembrar que isso já existe dentro de você. A visualização é o ensaio da transformação e a repetição é o ritual da disciplina. Você precisa ver antes de ser e precisa sentir antes de realizar. Tudo começa no invisível, mas só quem acredita no invisível tem coragem de construir o impossível. A mente é o seu templo, mas também pode ser sua prisão. Depende de quem está no comando. E agora é hora de tomar o leme.
Porque você já viu demais, já sofreu demais. Já se sabotou demais. Está na hora de lembrar. Você não nasceu para repetir padrões. Você nasceu para quebrá-los. Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você é responsável pela sua mente. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você faz com isso agora. Carl Jung afirmava que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa é a base da disciplina mental. Você não está lutando contra o mundo. Está lutando contra o ruído que existe dentro de você. Observe seus pensamentos. A maioria deles não é sua. São ecos, programações, repetições automáticas, frases que você ouviu quando era criança, medos que absorveu de seus pais, da escola, da sociedade. E agora você os repete sem perceber, como um disco riscado girando no fundo da mente. Mas aqui está o segredo. Pensamento não é destino. Pensamento é semente. E você escolhe o que rega. Você pode continuar alimentando o medo, a culpa, a dúvida, ou pode treinar sua mente como um guerreiro treina sua espada. Disciplina mental não é controle, é observação. É respirar fundo quando tudo grita por reatividade. É escolher responder com consciência, não reagir com impulso. É enxergar o caos dentro de si e ainda assim manter o centro. Você quer mudar sua vida? Mude seus padrões mentais. Você quer paz? Comece eliminando a autoviolência da autocrítica. Você quer poder? Domine o seu foco. Pare de dar energia para o que te esvazia. Isso é treino. Não acontece de um dia para o outro. Mas a cada escolha consciente, a cada pensamento desarmado, você se torna mais forte, mais livre, mais inteiro. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa. E quanto mais você pratica isso, menos refém se torna. Menos escravo das narrativas mentais, mais senhor de si mesmo. Porque no fim, a mente pode ser o seu inferno ou o seu paraíso. E essa escolha, ainda que doa, é sua. Você sente que está distante de algo essencial, como se tivesse se desconectado de si mesmo, como se algo em você estivesse adormecido, esperando ser despertado. E sabe por quê? Porque você perdeu o senso de propósito. O mundo moderno te ensinou a correr atrás de metas, mas esqueceu de te ensinar a correr atrás de significado. Você foi treinado para ser eficiente, produtivo, funcional. Mas ninguém te perguntou, por que você está aqui? O que você veio fazer neste mundo? Carl Jung dizia que o ser humano não se cura por se tornar ideal, mas por se tornar inteiro. E se tornar inteiro significa reconectar-se com aquilo que é maior do que você. Propósito não é uma carreira, não é um cargo, não é um diploma. Propósito é aquilo que dá sentido até à dor. Você aguenta o sofrimento quando sabe por que está lutando. Você suporta o peso quando sabe o que está carregando. Sem propósito, qualquer pedra vira obstáculo. Com propósito, até as montanhas se movem, mas encontrar isso exige coragem. Coragem para parar de viver a vida dos outros. Coragem para ouvir o silêncio e escutar o chamado da alma. Esse chamado é sutil, mas constante. Ele vem nas insatisfações silenciosas, na sensação de estar fora do lugar, naquela voz interna que sussurra: existe mais, e existe mesmo. Mas você só acessa quando para de buscar fora e começa a olhar para dentro. O propósito é um reencontro. É uma lembrança do que sua alma já sabia antes do mundo te ensinar o medo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar um passo na direção certa. Seguir aquilo que te faz sentir vivo, mesmo que não pareça lógico, mesmo que os outros não entendam. A alma não se alimenta de lógica, ela se alimenta de verdade. E quando você a segue, algo se alinha por dentro, como se o caos fizesse sentido, como se o peso da vida encontrasse direção. Então pare, respire
E pergunte-se agora, se nada te impedisse, o que você faria com a sua existência? Essa resposta é uma pista, não ignore. Existe um tipo de fé que não depende de religião. É uma fé silenciosa, invisível, mas poderosa. É a fé de continuar mesmo sem garantias. A fé de plantar, mesmo sem ver a colheita. A fé de seguir, mesmo quando tudo parece escuro. Carl Jung escreveu que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. E a fé começa quando você se reconecta com essa essência, quando para de esperar algo fora de você e começa a confiar na força que habita dentro. A maioria vive esperando permissão, a aprovação dos outros, o momento certo, a condição perfeita. Mas fé não espera. Fé é um salto no desconhecido. É dizer, mesmo sem ver o caminho completo, eu dou o primeiro passo. Não se trata de positividade cega, mas de confiança lúcida. Você não finge que não há dificuldades. Você apenas escolhe não ser dominado por elas. A fé é um músculo. Ela se fortalece quando você age apesar do medo. Quando escolhe a verdade, apesar do desconforto. Quando segue em frente, mesmo carregando dúvidas. Quantas vezes você desistiu de algo por não ter certeza? Quantas ideias morreram porque você não sentia que era o momento? E se o momento ideal nunca chegar? E se for justamente agora, no caos, na confusão, que você precisa começar? A fé não espera pela clareza. Ela constrói a clareza com os passos. Cada escolha corajosa pavimenta o caminho. Cada ato de integridade ilumina mais 1 metro da estrada. E quando você olha para trás, percebe que caminhou mais do que imaginava, que cresceu nas sombras, que floresceu no inverno, porque a fé te sustentou onde a lógica te abandonou. Você tem essa fé, não a fé que grita, mas a fé que permanece. Aquela que diz, eu não sou fraco por ter medo, sou forte por continuar mesmo assim. A alma precisa de direção, mas também de confiança. E quando você une as duas, você se torna imparável. Você já percebeu como muitas pessoas fogem do silêncio? Ligam a TV, rolam o celular, colocam música, fazem qualquer coisa, menos ouvir a si mesmas. Porque o silêncio revela, e o que ele revela nem sempre é confortável. Carl Jung dizia que o encontro com o self é o confronto com a própria sombra. E é por isso que o silêncio é tão temido. Ele não traz respostas fáceis, mas traz verdades que você precisa encarar. É no silêncio que a máscara começa a cair, que você percebe o que realmente sente, a frustração que esconde com sorrisos, o medo que disfarça com rotina, a dor que engole todo dia para seguir parecendo normal. Mas a alma não grita, ela sussurra, e se você não escuta, ela adoece. A ansiedade muitas vezes é apenas a alma tentando ser ouvida. A insônia, o cansaço, a angústia sem nome. São os sinais de que você se desconectou de si mesmo. Voltar para si dói, porque exige humildade. Você vai encontrar partes suas que preferia esquecer. Vai lembrar decisões que se arrepende, sentimentos que escondeu, sonhos que abandonou. Mas sem esse mergulho, não há cura. Sem esse confronto, não há reconstrução. Você precisa passar pela noite escura da alma para reencontrar a luz verdadeira, aquela que não depende de aplausos nem de resultados. Existe um ponto dentro de você que nunca foi ferido, um centro intacto, profundo, silencioso. Você não o acessa correndo, você o acessa parando. Pare, respire, desligue o barulho do mundo por alguns minutos que sejam. Escute sua dor. Ela tem algo a dizer. Escute seu corpo. Ele tem segredos guardados. Escute sua alma. Ela sabe o caminho. Não fuja do silêncio, use-o como portal. Ali mora a sua verdade. Ali mora a sua força. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo. E mesmo quando alcança, ainda falta alguma coisa?
Essa sensação de vazio, apesar das conquistas, é mais comum do que parece. E tem um motivo. Você foi treinado para buscar aprovação, não autenticidade. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas o mundo não valoriza isso. Ele valoriza performance, aparência, expectativas. E você, sem perceber, foi moldando sua identidade para caber em moldes que não são seus. Você se acostumou a usar máscaras. A versão que agrada os pais, a versão que é aceita no trabalho, a versão que se encaixa nas redes sociais. Mas e a versão real? Onde ela está? Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você se afasta um pouco de si. Cada vez que você se diminui para ser aceito, você sufoca seu verdadeiro eu, até que, um dia, você acorda e não se reconhece mais. Ser autêntico é um ato de coragem. É aceitar que nem todos vão gostar de quem você realmente é. É arriscar perder elogios para ganhar respeito. É dizer, prefiro ser inteiro do que aceito. Mas autenticidade também é libertação. Porque quando você para de atuar, a vida para de ser um palco e passa a ser um caminho verdadeiro, com tropeços reais, mas com paz interior. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E verdade exige vulnerabilidade, exige olhar para dentro e dizer, isso sou eu, com luzes e sombras, com feridas e potência. A autenticidade não é um lugar que você chega, é uma escolha que você faz, todos os dias. E quanto mais você a pratica, menos precisa de validação. Porque você entende que viver de verdade é melhor do que agradar por mentira. Você não veio ao mundo para ser cópia, veio para ser expressão única da sua alma. E esse é o seu maior poder. Você já tentou mudar algo em si mesmo e fracassou? Tentou ser mais disciplinado, mais calmo, mais focado, mas de repente tudo desmorona. Você volta aos velhos hábitos e sente que está preso num ciclo interminável de recomeços. Isso acontece porque você está tentando mudar só o comportamento. Mas o comportamento é a ponta do iceberg. O que realmente determina suas ações é sua identidade. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida e você o chamará de destino. Ou seja, enquanto você não entender quem acredita ser, continuará repetindo os mesmos padrões. Você não age como deseja, você age como acredita que é. Se no fundo você acredita que é fraco, toda tentativa de força será sabotada. Se acredita que não merece, você vai sabotar qualquer chance de vitória. Se acredita que está condenado a fracassar, vai transformar qualquer oportunidade em armadilha. Por isso a mudança começa pela raiz, transformando a visão que você tem de si mesmo. E isso exige algo profundo, o perdão. O perdão por tudo que você já foi, por tudo que não conseguiu, por tudo que fez quando ainda não sabia o que sabe agora. Enquanto você se vê com os olhos do passado, você repete o passado. Mas quando começa a enxergar com compaixão, você cria espaço para uma nova identidade. Não aquela que você finge para os outros, mas aquela que emerge quando você para de fugir. O eu que se levanta depois da queda. O eu que escolhe a verdade mesmo com medo. O eu que diz, eu posso ser mais do que a história que me contaram. Você não precisa fingir que é alguém melhor. Você precisa lembrar que já é alguém inteiro. Em construção, sim, mas inteiro na essência. E quando sua identidade muda, seu comportamento muda como consequência. A disciplina deixa de ser tortura. A fé deixa de ser esforço. O propósito deixa de ser dúvida. Você começa a viver de dentro para fora. E nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que isso. Existe uma força em você que ainda não foi totalmente acessada. Uma chama silenciosa, adormecida talvez, mas jamais extinta.
Ela não se revela nas vitórias fáceis, nem nos momentos tranquilos. Ela desperta no limite, no instante em que tudo parece perdido, mas você decide continuar. Carl Jung escreveu que aquilo que precisamos mais encontrar será encontrado onde menos queremos procurar. E muitas vezes é justamente na dor que o poder nasce. Não o poder que domina os outros, mas o poder que domina a si mesmo. Você já reparou que os maiores momentos de transformação não vieram quando tudo estava bem, mas sim quando você teve que se reconstruir, quando caiu de joelhos e mesmo assim decidiu levantar? Existe algo sagrado no sofrimento, não porque a dor seja boa, ela não é, mas porque ela te revela, te purifica, te mostra o que realmente importa. A disciplina, nesse ponto, deixa de ser um fardo. Ela se transforma em ritual. Um compromisso com a sua própria grandeza. É acordar cedo mesmo sem vontade. É meditar mesmo quando a mente grita. É dizer não ao impulso e sim à sua missão. A vida vai te testar, vai te empurrar contra muros, vai te desafiar com silêncio, rejeição, fracassos. Mas tudo isso é uma convocação, um chamado para descobrir se a sua fé é apenas teoria ou se já virou carne. Não se trata de vencer sempre, mas de não desistir de si mesmo, de seguir apesar da queda, de manter a visão mesmo na escuridão. Você já tem essa força, ela não precisa ser inventada, só precisa ser despertada. E para isso, você precisa se comprometer com sua evolução, mesmo que ninguém veja, mesmo que demore, mesmo que doa. O mestre não é aquele que sabe tudo, é aquele que se disciplina mesmo quando está cansado, que persiste mesmo quando ninguém acredita, que se levanta, mesmo quando tudo diz para parar. Esse mestre já existe em você, está esperando sua decisão. Chegou a hora de olhar no espelho com sinceridade, de encarar não apenas quem você tem sido, mas quem você está destinado a se tornar, porque no fundo você sabe, algo dentro de você está mudando, está acordando. Carl Jung dizia que a sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez esse seja o maior desafio da sua vida: despertar. Não apenas existir, mas realmente viver. Não apenas funcionar, mas florescer. Mas para isso, você precisa romper com o velho eu, com as histórias que você contou a si mesmo, com as mentiras que aceitou como verdades. Você não é o trauma que sofreu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o medo que carrega. Você é aquele que escolhe. A cada novo dia, a cada novo pensamento, a cada nova atitude, você tem o poder de reescrever sua narrativa, de transformar a dor em propósito, a queda em força, a sombra em luz. Mas isso exige presença, coragem, responsabilidade. Não espere mais um ano, não espere mais uma crise, não espere alguém te resgatar. Ninguém virá. E essa é a melhor notícia, porque significa que o herói é você. Você tem em si tudo o que precisa. A disciplina, a fé, a visão, a força. Está tudo aí, soterrado talvez, mas vivo. Agora é a hora. Hora de parar de sobreviver. Hora de parar de se esconder. Hora de voltar para casa, para o centro da sua alma, para o propósito que te chama, para a vida que está esperando por você. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, não ignore. Compartilhe com alguém que precisa despertar também. E lembre-se, a sombra só assusta, até você aprender a dançar com ela. Inscreva-se, porque aqui a jornada é para dentro. E toda transformação começa com um passo, o seu.